Boa tarde, são 5h58, menos uma hora nos Açores. Alunos discutem oportunidades na UE. Portugal com baixos níveis de violência. Baguete candidato a Património da Humanidade. Portugal e Espanha retomam o controle de fronteiras. Despesas familiares acima de média europeia. Quinto lugar na FIFA ainda é português. Ao final de 28 anos, Daft Punk separam-se. No dia 11 de março, por volta das 14 horas, 59 alunos das escolas IBN Mocana e Dom Pedro V juntaram-se com o Falando da Europa, projeto organizado pelo Espaço Europa e Media Lab do Diário de Notícias, para abordar diversos temas acerca da União Europeia. A sessão teve início com uma formação sobre temas relacionados com os mídia, tendo sido alguns dos tópicos abordados as fake news, o clickbait e o algoritmo. Após a formação, os alunos foram divididos em 3 grupos, respectivamente a rádio, o vídeo e as redes sociais, com o objetivo de cada um deles escrever e gravar uma notícia. Destes grupos resultaram outros, nos quais diferentes editorias foram analisadas. Tivemos a participação de Beatriz Rocha, que nos vai falar das oportunidades de trabalho na União Europeia. O nosso repórter Bruno Massano falou com a nossa oradora convidada. Boa tarde, Beatriz, obrigado pelo teu tempo. Tenho aqui algumas perguntas, espero que me consiga responder a todas. Então, a minha primeira pergunta é: o que é que ele levou a tomar esse cargo de embaixadora das carreiras da UE e qual é que foi o processo até chegar lá? Eu realmente acho que o que me levou realmente a candidatar-me foi, eu vi a publicação nas redes sociais e eu na altura estava à procura de algo que fosse se calhar desafiante a nível profissional. Eu já estava na faculdade há 1 ano e meio e portanto eu queria procurar algo que realmente fosse ser um desafio, que me fizesse realmente talvez crescer um bocadinho enquanto pessoa e ficar a conhecer talvez o mundo profissional, e quando vi esta oportunidade foi algo que, após ver de que era o cargo, de que se tratava, realmente chamou-me a atenção e levou-me a candidatar-me. O processo de candidatura passa por fazer a candidatura através do site da EPS, preenche-se um formulário em que eles veem se temos os requerimentos mínimos, e depois, a nível da faculdade, fui entrevistada pela antiga embaixadora e pela coordenadora do grupo de inserção profissional, e depois, após a entrevista, eles entrevistaram-me, perguntaram-me como é que eu procederia a realizar o cargo, as minhas capacidades, um bocadinho ver como é que eles achariam que eu ia ser como embaixadora, e após isso fui selecionada e em fevereiro, ou seja, há 1 ano e 1 semana, mais ou menos, foi quando eu soube que ia ser embaixadora para este ano letivo. Ok, obrigado. Então, a Beatriz disse que tornou-se embaixadora por iniciativa própria, mas como é que se pode motivar outros jovens a participar nestes programas da UE e se há algum apoio que os leva a querer participar nos mesmos? Pronto, então, realmente, se calhar nós achamos sempre um bocadinho difícil chegar aos mais jovens, até porque o nosso público-alvo, em princípio, será as universidades, nós trabalhamos dentro das universidades, mas nós temos tido várias iniciativas e tentamos sempre, ou através das redes sociais, ser muito proativos nas redes sociais e colocar coisas interativas que permitam os jovens interagir, pronto, com as páginas, porque realmente mostrar que somos pessoas atrás da página. Fazemos iniciativas até, talvez a nível europeu. Nós no Natal fizemos, inclusive, uma ação de contactar os outros embaixadores, fazer uma mensagem de Natal a nível europeu, e portanto nós tentamos sempre, realmente é a partir das redes sociais que nós fazemos esta partilha. Em princípio nós somos sempre contactados pela EPS, eles são como se fosse a direção em cima de nós, e portanto as dúvidas que nós temos nós colocamos a eles é que nos fizeram a formação inicial. E eles, inclusive através de um grupo de Facebook dos embaixadores, eles fazem masterclasses normalmente mensais para nos dar várias ferramentas de como partilhar, o que partilhar, como trabalhar as redes sociais, e portanto eles são o apoio por trás realmente dos embaixadores. Okay. E para a minha última pergunta é, no seu tempo como embaixadora, já participou em algum projeto assim grande, europeu, e se sim, qual?
Portanto, até agora o nosso maior projeto, como eu tinha dito, realmente foi de realizar uma mensagem de Natal a nível europeu. Nós realmente incluímos vídeos de pessoas de todos os países dos embaixadores e, portanto, houve bastante trabalho de reunir os vídeos, reunir os testemunhos, reunir como se dizia Feliz Natal em cada uma das línguas que eles falavam. E acho que esse foi o nosso projeto mais ambicioso. O próximo que nós vamos ter vai ser uma feira de carreiras que nós vamos fazer a nível nacional e vamos fazer uma feira com vários dias, várias sessões e, portanto, vamos ter testemunhos de pessoas que trabalham em quase todas as agências da União Europeia, quer seja de ciências, de informática, de história e cultura, que eu me lembro, falamos também de direito, de política e economia e, portanto, esta vai ser a nossa, em princípio, e vamos esperar que corra tudo de acordo, vai ser o nosso próximo grande projeto. Muito bem, obrigado pelo seu tempo. Obrigada eu. Em direto de casa, os repórteres do Media Lab Live, falando da Europa, Carolina Reis, Bruno Massani e Sandra Raquel. Um estudo feito pela Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia em 2019 revela que Portugal é o terceiro país menos violento na Europa. Estudo este que abrangeu 35 mil participantes, dos quais apenas 4% afirmaram ter sido fisicamente agredidos. Resultados positivos apenas superados por Malta e Itália. O mesmo relatório revelou ainda que 22 milhões de pessoas foram fisicamente agredidas por toda a Europa. Em direto de casa, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Vasco Oteiro e Lourenço Marques. Até ao mês de março, a França tomará a decisão de possivelmente apresentar a candidatura da baguete como património imaterial da humanidade da Unesco. Uma ação que pode vir a ser positiva para manter a confecção tradicional do pão. Esta nomeação é bastante importante para os padeiros, pois terá um impacto positivo para o ícone que é a baguete francesa e também confere a proteção dos profissionais da área da panificação. Em direto de casa, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Pedro Castanhas e Inês Pinto. No início de fevereiro deste ano, Portugal e Espanha preparam-se para retomar o controle de fronteiras. Assim como já tinha acontecido no início da pandemia, todos os veículos ligeiros e pesados serão monitorizados. As forças policiais responsáveis pela vigilância do lado português da fronteira são a GNR e o CEF. De acordo com Hélder Tavares, inspetor do CEF, há uma maior circulação de viaturas do que o esperado. Porém, a melhor informação das pessoas garante que a maioria dos condutores tem justificação para atravessar a fronteira. Este fato é importante, pois, segundo o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o controle de fronteiras prejudicou muito a economia portuguesa no ano passado, algo que poderá ser evitado este ano, já que o fluxo de veículos pesados continua elevado. Apesar de tudo, há exceções à entrada no nosso país, nomeadamente veículos em situações de emergência e trabalhadores. Em direto de casa, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa, Miguel Alcobia e Rodrigo Martins. Em 2019, as despesas domésticas dos portugueses aumentaram consideravelmente o seu PIB para 68,2%, sendo então a quarta despesa mais elevada da União Europeia. As principais despesas são a habitação, a água, a eletricidade, o gás e outros combustíveis e a alimentação. A Irlanda, Luxemburgo, Holanda e Suécia encontram-se no final da tabela, apresentando os valores de PIB mais baixos, que vão dos 28,2% aos 43,6% respectivamente. Em direto de casa, os repórteres Media Web Live, falando da Europa, António Santos e Beatriz Almeida. Bélgica lidera o ranking da FIFA com cerca de 1.700 pontos. Próxima à seleção, com aproximadamente 1.700 pontos, temos a campeã mundial França, seguida pelo Brasil. Com a atualização do ranking nesta sexta-feira, teve Portugal na quinta posição, rodando os 1.600 pontos, atrás da Inglaterra, quarta classificada. Anunciado o regresso da Itália ao top 10. Em direto da Alcabidez, os repórteres Media Lab Live, falando da Europa. Ingrid Kravulski, Ricardo Gonçalves e Rowan Backup. Dia 22 de fevereiro, a dupla francesa, composta por Thomas Bangalter e Guy Manuel Domicristo, separam-se ao fim de 28 anos de carreira. A dupla, conhecida pelos seus capacetes de viseira preta, anunciou a sua separação através de um videoclipe lançado no seu canal de YouTube, com as datas de início e de fim da banda. A agente viria depois confirmar a separação sem expor as causas. Desde a sua formação, no início de 1990, a banda lançou 5 álbuns, em que 3 deles ganharam o Grammy para melhor álbum. Em direto de casa, os repórteres Media Web Live, falando da Europa, Afonso Amador e Guilherme Coelho. Tudo o que se passa, passa na TSF.